Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Wellington. Mais uma vez estou aqui, para conversar com vocês um pouco mais a respeito de saúde. Então, desde já, quero agradecer a sua presença. Digo-lhes que é sempre um prazer muito grande tê-los aqui comigo. E nessa oportunidade, conversaremos um pouco a respeito de diabetes. Então, temos três tipos de diabetes, que é a diabetes tipo 1, diabetes mellitus, diabetes tipo 2, que é a diabetes insípidos, e também a diabetes gestacional. Então, nessa oportunidade, gostaria de conversar com vocês a respeito um pouco desses três tipos de diabetes, falar um pouco também a respeito dos diagnósticos e também um pouco a respeito de alimentação para pessoas portadoras de diabetes. Então, desde já, quero agradecer pela sua presença. Peço que fique comigo aqui até o final desse vídeo. Prometo fazer o meu melhor para que você possa sair daqui conhecendo um pouco a respeito dos três tipos de diabetes que conversaremos. Então, já peço que se você for novo por aqui, que já se inscreva neste canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Fazendo assim, você estará contribuindo para o crescimento aqui deste canal. Então, vem comigo que falaremos a partir da vinheta sobre os três tipos de diabetes existentes. Então, pessoal, para dar início ao nosso conteúdo de hoje, já quero iniciar falando um pouco a respeito dos diagnósticos, que são 4 diagnósticos, como o teste capilar, que é aquele teste que faz um furinho no dedo, coleta uma pequena quantidade de sangue, e posteriormente introduz uma fitinha dentro de um aparelho. Esse diagnóstico o próprio paciente pode estar fazendo ele em casa. Outro diagnóstico também que o próprio paciente pode estar fazendo em sua casa é o teste da tira reativa, que é feito através da urina. Então, essa fita reativa ela tem por finalidade detectar a glicosúria. Então, a glicosúria ela é um termo utilizado para a presença de glicose na urina. Um fato também bastante interessante é que a urina de uma pessoa diabética ela é uma urina doce. Então, se esse paciente, essa pessoa, ele urinar, por exemplo, no chão, vão juntar formigas na sua urina pelo fato de ter a presença de doce na urina. Então, outros dois diagnósticos que já são diagnósticos mais complexos, que é o teste de curva glicêmica, que já é através um teste já realizado através de sangue venoso. E também temos o teste de hemoglobina glicada, que já são, esses dois últimos, são exames solicitados pelo médico. Então, os valores de referência para glicose no sangue, ele varia, a da sua normalidade varia de 70 miligramas por decilitro de sangue até 99 miligramas por decilitro de sangue. Então, é nessa taxa que é considerado a taxa de normalidade de glicose presente no sangue. Então, abaixo de 77 miligramas por decilitro de sangue, temos um quadro
de hipoglicemia, que será um assunto talvez para um próximo vídeo. E então, quando esse valor ele é acima de 99 miligramas por decilitro até 125 miligramas por decilitro, já é um quadro que consideramos de pré-diabetes. A partir de 126 miligramas por decilitro de sangue, de glicose no sangue, já temos um quadro de diabetes. Então, vamos falar um pouco, né, a respeito de cada uma desses três tipos de diabetes. Então vamos começar pelo diabetes mellitus, né, que é o diabetes tipo 1, né, o diabetes mais conhecido. Então esse diabetes ele é basicamente originado pela incapacidade, né, do organismo de colocar a glicose dentro da célula. Sendo assim, essa glicose ela vai aumentar em quantidade na corrente sanguínea. Então, o organismo ele perde essa capacidade, né, de colocar a glicose dentro da célula pelo fato do pâncreas não ter mais a capacidade de produzir um hormônio chamado insulina. Então, é essa insulina que é responsável por aumentar a afinidade celular em receber a glicose. Então, quando acontece isso, né, a glicose ela entra dentro da célula e ela tem um papel fundamental na produção de energia, que a gente conhece por ATP, significa adenosina trifosfato. Então, o nosso corpo ele utiliza a principal fonte de energia, né, através da glicose. Então, essa insulina ela é produzida pelas células betas, né, do pâncreas, que fica localizado nas ilhotas de Langerhans. Então, quando por algum motivo, né, por exemplo, pelo excesso, né, vou dar o exemplo aqui de ingestão de carboidratos, ingestão de açúcares, com o tempo, essas células elas perdem a sua capacidade de produção de insulina exatamente, né, pelo excesso do consumo de carboidratos e também de açúcares. O corpo ele perde essa capacidade de produzir a insulina. E também temos como, por exemplo, a parada de produção dessa insulina por motivos também genéticos, que podem ser passados de pais para filhos, por exemplo. Então, a diabetes tipo 1 é basicamente isso. Já a diabetes tipo 2, que é a diabetes mellitus, né? Diabetes insípido, ela é um diabetes que é causado por uma disfunção, né, causada pelo sistema nervoso central. Então, para essa insulina entrar na célula, ela precisa de um receptor, que a gente chama de receptor de insulina. E esse receptor de insulina, ele é todo comandado pelo nosso sistema nervoso central. Então, por algum motivo, o nosso sistema nervoso central, ele deixa, né, de atuar nesses receptores, fazendo com que os receptores eles não reconheçam a insulina e posteriormente essa insulina não vai aumentar a afinidade das células para posteriormente a entrada de glicose. Então essa glicose, novamente neste caso, ela começa a aumentar em quantidade na nossa corrente sanguínea. Então, por um determinado tempo, se o sistema nervoso central ele decidir, né, voltar ao seu funcionamento, ele tem essa capacidade de voltar a funcionar como se nada tivesse acontecido, diferentemente do primeiro caso,
que é uma danificação das células do pâncreas. Essas células danificadas, elas não têm mais volta. Já esse diabetes tipo 2, o sistema nervoso central, ele é capaz, né, de retornar às suas atividades nesses receptores de insulina. Então, ele voltando a funcionar, a diabetes vai desaparecer, porém, pode ser que ela surja novamente algum dia durante a vida. Então, diabetes insípido, basicamente isso. E a diabetes gestacional, ela é uma diabetes causada por um aumento, né, por aumentos de hormônios da própria gestação, que faz com que surja essa diabetes. Então, após o parto, a gestante, ela deixa, né, de ter essa diabetes, porém, também neste caso, podendo voltar a surgir em algum outro momento da vida. Então, basicamente, é isso que acontece na diabetes gestacional. Então, agora a gente vai falar um pouco, né, a respeito de alterações, né, que esses tipos de diabetes eles causam, né, no corpo humano. Então, uma pessoa que tem um alto índice de glicose circulante no sangue, ele tem um pouco mais de dificuldade em cicatrização, né, de alguma ferida, né? Ele também tem uma perda gradativa, né, de visão. Ele também pode ter uma condição que a gente chama de síndrome nefrótica. Essa síndrome nefrótica é uma lesão causada nas células dos néfrons. Então, os néfrons é as células dos rins, né, que compõem a unidade básica de filtração. Então, ele causa essa lesão nos rins, e essa lesão nos rins, ela leva a várias outras complicações, como, por exemplo, a perda de substâncias importantes pela urina, e também substâncias que deveriam ser eliminadas pela urina. A pessoa portadora de síndrome nefrótica, ele começa a reter essas substâncias. Quero dar exemplo para você aqui em relação a isso. Então, a pessoa portadora de síndrome nefrótica, ele tem uma perda significativa de proteína e também de creatinina pela urina, que são substâncias que não devem ser eliminadas pela urina. Já por outro lado, ele também começa a reter substâncias que deveriam ser excretadas pela urina, como, por exemplo, a ureia. Então, os rins, ele perde essa função de não deixar escapar, né, substâncias como essas que dei exemplo, e as que deveriam ser eliminadas pela urina, elas começam a ser acumuladas no sangue, como, por exemplo, a ureia. Outro ponto interessante também a respeito de uma pessoa diabética é a perda de peso, né? Então, como eu disse lá no início, o nosso organismo, ele usa como a fonte principal de energia a glicose, né? Então, quando o nosso corpo ele perde essa capacidade de metabolizar glicose, logicamente que ele ainda continua precisando de energia, só que ele tem a inteligência, né, de buscar outras maneiras de fazer essa produção de energia. Então ele começa a utilizar os lipídios como sua fonte principal de energia. Então os lipídios nada mais é do que gorduras. Exatamente por isso que uma pessoa portadora de diabetes, ele começa a ter uma perda de peso, né? E, inclusive algumas
podendo ficar muito assim, muito magrinhas mesmo. Então é basicamente por isso que o corpo ele começou a utilizar a própria gordura corporal, né, como sua principal fonte de energia. Então, pessoal, é este assunto, né, que eu queria estar conversando aqui com vocês nesta oportunidade. Espero que você tenha gostado. Caso sim, vamos compartilhar esse vídeo para os seus amigos e também familiares, para que outras pessoas possam ter conhecimento, né, um pouco a respeito de diabetes. Antes de finalizar esse vídeo, não posso deixar de dizer também a respeito de alimentação. Então, a pessoa que é portadora de diabetes, ela não precisa de somente tirar da sua alimentação açúcar, por exemplo. Vou dar exemplo para vocês de vários outros alimentos que, quando ingerido no nosso organismo, ele é transformado em glicose. Então, como por exemplo, o carboidrato. Ao ingerir carboidrato, o nosso corpo ele vai transformar esse carboidrato em glicose. Ao ingerir sacarose, que é o açúcar branco, nosso corpo vai transformar ele também em glicose, que é o famoso açúcar do sangue, né, que é a glicose. Quando a pessoa ingere frutose, que é o açúcar das frutas, o nosso corpo também vai transformar essa frutose em glicose. Quando essa pessoa ingere lactose, que é o açúcar presente no leite, o nosso corpo também vai transformar essa lactose em glicose, que é o açúcar famoso, né, açúcar do sangue. Então, pessoas portadoras de diabetes têm que ter muito entendimento em relação a isso, que não é somente açúcar branco, né, que no caso a sacarose que é alimento proibido para pessoas portadoras de diabetes. Todos esses outros alimentos que eu acabei de citar para vocês são alimentos que, após ingerido, ele é transformado em glicose. Então, a pessoa que é portadora de diabetes, ele não tem a capacidade de colocar essa glicose no lugar que ela deveria ser colocada, que é dentro da célula. Então, exatamente neste ponto que é o problema do diabético. Então, todos esses alimentos que eu acabei de citar, ele vai causar um aumento de glicose. Então, isso não é bom para uma pessoa diabética. Então, pessoal, aqui está o conteúdo que eu queria estar apresentando para vocês nessa oportunidade. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos. Vamos dar uma força aqui para que esse canal possa crescer, né? Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui também nos comentários, né? Que eu estarei com o maior carinho te respondendo. Então fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.